E este é o momento que nós nos encontramos com Deus. Você já vem para este momento dizendo: eu vou me encontrar com Deus. Nós não nos preparamos para encontrar com as pessoas? Pois é, nos preparamos também para um encontro com Deus. E pode ter a certeza, meu irmão, minha irmã, que quem fica esperando para que o encontro aconteça é Deus. Ele não falta no encontro. Às vezes nós até faltamos, mas Deus não falta, Deus fica ali esperando. Meu filho, minha filha virão ao meu encontro. Então ele fica na expectativa. E às vezes nós falhamos, né? Envolvidos com corre-corre, tanta coisa nesse mundo, né, que a gente tem vivido, corre para um lado, corre para o outro para poder sobreviver, para poder pagar as contas, para poder visitar um amigo, cumprir com as nossas obrigações também, não é, de família, de amigos e também de cristãos. E a gente às vezes não vai para o encontro. Mas vamos lembrar, esses encontros são importantes. Quem nos ensina que estes encontros com o Pai é importante é Jesus. No meio da agitação, do corre-corre da missão dele, ele sempre parava para o encontro, para falar com o Pai, para orar ao Pai, para ouvir do Pai as orientações, né, dos planos do Pai. E nós precisamos aprender isso com Jesus. E graças a Deus estamos aqui para o encontro com o Deus unitrino. Diga em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agradeça ao Pai, louve ao Pai, reconheça o poder, a autoridade, a onipotência, a onisciência, a onipresença do Deus que é Pai. Nós te louvamos, ó Pai, nós glorificamos o Teu nome, ó Pai. Tomamos posse neste momento do Teu amor por nós. Te louvamos por todo o poder que Tu tens sobre todas as coisas, independente do poder dos homens. Tu és o Todo-Poderoso. Bendito seja o Teu nome e bendito seja o Teu poder. Te louvo, ó Pai, pelo Teu conhecimento, pela Tua onisciência. Tu conheces todas as coisas, Tu sabes todas as coisas. E por isso eu louvo, glorifico o Teu nome, porque nada foge ao Teu olhar, ao Teu querer, à Tua vontade, à Tua sabedoria, ao Teu conhecimento. Bendito sejas. E eu te louvo porque Tu és o Deus presente. Tu estás conosco todos os dias. Nós não estamos sozinhos. Estamos debaixo da Tua proteção, dos Teus cuidados, do Teu olhar. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. E nós louvamos também a Ti, Jesus, Filho único, Filho altíssimo do Senhor, também pelo Teu amor, também pelo Teu zelo. Somos Tuas ovelhas. Tu nos encontraste, Senhor, e tens cuidado de nós. Por nós Tu destes Tua vida, nos lavastes com Teu sangue precioso, nos introduzistes na comunhão com o Pai. Vencestes a morte, que era o destino final de todos nós, porque estávamos distantes da comunhão com o Pai. Vencestes o pecado e nos destes o Teu Espírito para que possamos viver na graça e na bênção. Nos ensinastes e continua nos ensinando com a Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque também estás conosco. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela salvação, pela libertação, obrigado pelas curas. Obrigado, Jesus, pelas Tuas promessas que se cumprem. Tu prometeste, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E nós tomamos posse, nós declaramos que cremos na Tua presença agora conosco. Tu estás conosco, Tu caminhas conosco. Obrigado, Senhor. E obrigado, Espírito Santo, Espírito do alto, Espírito divino, o mesmo Espírito que veio sobre Maria, sobre Jesus, sobre os apóstolos. Tu estás conosco, santifica as nossas vidas, transforma as nossas vidas, renova as nossas vidas. Nos dê, Espírito Santo, visão espiritual.
discernimento. Dê-nos, Espírito Santo, ousadia, coragem para anunciarmos o Evangelho. Obrigado, Deus unitrino, pela tua presença em nossas vidas. E nós colocamos, através do Pai Nosso que vamos rezar agora, tudo que está no nosso coração. A gente vem para o momento, para o encontro com Deus, como Jesus foi tantas vezes, para falar com o Pai, para dizer ao Pai tudo que vivia, que estava vivendo, e perguntar ao Pai: e o que mais tu queres que eu faça? Como continuo realizando o teu querer, a tua vontade, o teu plano para salvar a humanidade? Nós estamos aqui na presença do Pai da mesma forma. Pai, estamos aqui. O que tu queres de nós? Pergunta para a Trindade Santa: o que tu queres de mim, ó Deus? O que tu queres da minha família, ó Deus? Qual é teu plano para mim e para a minha família? Qual é teu plano para mim no mundo espiritual? Como tu queres me usar? Eu estou fazendo a tua vontade, Senhor, porque o que eu mais quero é fazer a tua vontade. Eu quero, Senhor, ver as pessoas conhecendo o teu Filho, abrindo-se ao poder do Espírito Santo, abrindo-se ao teu amor de Pai. Então eu estou aqui como instrumento, diga isso para o Deus unitrino. Entregue também sua família. Nós diariamente somos convidados a orar pela nossa família. Em particular, se dentro da sua casa você tem parentes, filhos, talvez, não sei, esposa, esposo, que não ora, que não se abre a esta graça. Então, nós fazemos este papel de intercessores. E como intercessores, nós oramos pela nossa família. Entregamos nossos filhos, filhas, marido, esposa, os parentes, neste momento de oração, pedindo que o Deus Todo-Poderoso converta o coração, a mente, o profundo dos nossos familiares. Fale para Deus: Senhor, eu não quero que nenhum dos meus se perca. Por isso eu peço pelos meus filhos, que eles te adorem, que eles te sirvam, que eles se convertam a ti, que eles se abram ao teu amor, que eles tenham fé em ti. Não permita, Senhor, que este mundo, com todas as suas atrações, roubem a alma, a vida, a salvação dos nossos filhos. Não permita que este mundo, com tantas informações, minem a fé dos nossos filhos, levando-os para longe de ti, levando-os a uma vida de incredulidade. Quebra, Senhor, todo o jugo, quebra toda a corrente e livra, ó Pai, a nossa família de viver longe de ti. Por isso eu estou aqui pedindo pela minha casa. Senhor, salva a minha família. Que todos da minha casa possam te adorar, te glorificar, te seguir e te servir. E por esta intenção e por tantas outras que você traz no coração, vamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora vamos aclamar o Evangelho de Jesus. O Senhor esteja conosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo.
Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus. E há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes. E compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui vendo, testemunhando através do texto bíblico que para Deus nada é impossível. Mas vamos entender aqui e tirar as lições que esse evangelho tem para nós. Bom, os personagens deste texto bíblico você já conhece. Zacarias, pai de João Batista, um senhor de idade que era sacerdote. Aí vem Isabel, que você já ouviu falar muito também. Isabel, esposa de Zacarias, vai ser mãe de João Batista. Também idosa e, além de idosa, estéril. Não podia ter filhos. O evangelho de hoje quer tratar justamente destas duas pessoas importantes na Sagrada Escritura. Vamos ler o texto e vamos tirando lições para nós. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Primeiro ensinamento. Aqui diz a palavra que Isabel e Zacarias eram justos diante de Deus. Os dois obedeciam fielmente a todos os mandamentos, a todas as ordens do Senhor, mas viviam esta angústia, essa tristeza, esse sofrimento de não terem filhos, de não terem uma descendência, o que era tão importante para a cultura daquele tempo. Pediam, oravam, mas não tinham filhos, já estavam idosos. Ensinamento para nós. Não é porque nós estamos servindo a Deus, não é porque somos fiéis, não é porque vivemos numa caminhada de fé, de serviço ao reino, que não vamos passar por dificuldades, que não vamos passar por tribulações. Então, para você que está passando por alguma dificuldade, alguma tribulação, não questione Deus. Permanece fiel. Como Isabel e Zacarias. Permanece fiel.
fiel aos mandamentos, fiel às ordens, permanece esperando, permanece confiando, permanece na fé. Porque caminhar com Jesus não nos livra de sofrimento, de tribulações. Porque às vezes as pessoas assim, não chega, já pedi, já rezei, já fiz tudo, Deus não respondeu, então não quero mais conta com Deus. Não, permanece fiel, permanece firme na fé, nos mandamentos, nas ordens, crendo nas promessas. Este é o primeiro ensinamento. Vamos ter tribulações porque estamos aqui neste mundo, não é verdade? Então nós não podemos viver iludidos nesse sentido, ao contrário, a fé nos ajuda a passarmos por momentos como este, como Zacarias e Isabel passaram, aguardando o nascimento de um filho, e esse filho não veio no tempo da juventude. Outra coisa para a gente aprender aqui no Evangelho. Versículo 8. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo. Ele era um sacerdote. Pois era a vez do seu grupo. O sacerdote se dividiu em grupos. E esses grupos, quando era o tempo deles servirem no templo, escolhia-se alguém. Conforme costumes dos sacerdotes, ele foi sorteado. Então está dizendo que Zacarias foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. A palavra está dizendo que Zacarias foi sorteado entre todos os sacerdotes, entre o grupo dele de sacerdotes, para entrar no templo e prestar culto a Deus. Esse entrar no templo significava entrar no Santo dos Santos. Existia um lugar no templo que era chamado Santo dos Santos, que só quem podia entrar eram os sacerdotes. E eles entravam para prestar culto a Deus, adoração a Deus. Aqui no caso está falando fazer a oferta do incenso. Era tão forte esta certeza que Deus estava no Santo dos Santos. Os estudos dizem que geralmente amarrava-se uma corda no tornozelo do sacerdote, para que quando ele entrasse no Santo dos Santos, caso acontecesse alguma coisa, ou seja, diante da glória de Deus, ele fosse impactado e de repente ali pudesse passar mal, até vir à morte, ninguém mais podia entrar no Santo dos Santos. Então ele era puxado por esta corda. Imagina o respeito, o tamanho respeito à presença de Deus. Mas veja, diz aqui que a sorte caiu sobre Zacarias. Não caiu sorte sobre Zacarias. Deus escolheu Zacarias para entrar ali no templo naquele dia e entrando ali no templo, fazer a experiência do Deus que cumpre suas promessas, do Deus que ouve as orações. Foi plano de Deus que Zacarias pudesse naquele dia entrar no templo. E quando ele entra no templo, apareceu então o anjo do Senhor. Este era o plano de Deus. Era o costume que lançasse a sorte para escolher quem entraria. Mas esqueça a história de sorte. Pense, aí a mão de Deus agiu. Versículo 11. Então, ele já dentro do templo, apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo do Senhor disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Um outro ensinamento. O povo de Deus não vive da sorte, vive da fé. Vive dos planos de Deus. Vive do querer de Deus. E Deus, no tempo certo, age. E Deus, no tempo certo, faz acontecer os planos deles para a vida dos seus filhos. Um outro ensinamento. Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Ele suplicava por um filho. Ele não desistiu. Ele não desanimou. E aqui um ensinamento para nós. Toda oração que cai na presença de Deus e que tem um propósito, esta oração ela é atendida. Escute o que eu estou dizendo. Toda oração que nós fazemos, e se esta oração tem um propósito, esta oração será atendida por Deus. Zacarias, já um homem de idade avançada, um sacerdote de idade avançada, continuou suplicando, continuou pedindo: Senhor, dai-me um filho, dai-me uma descendência, não permita que eu e minha esposa passemos esta vergonha de não termos uma descendência. Suplicava, orava. E a oração de Zacarias tinha um propósito. O propósito era uma descendência, o propósito era ter alguém que desse sequência à sua missão, ao seu trabalho para Deus. Então Deus é aquele que vem em socorro das nossas súplicas. Não pare de rezar, não pare de orar, não pare de derramar seu coração diante do altar do Senhor.
Este é um outro ensinamento deste evangelho de hoje. Vou voltar no versículo 13. O anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Olha o propósito, né? Ele não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Aquele momento em que Maria e Isabel se encontram, e o encontro de Maria grávida com Isabel, a criança estremeceu no ventre de Isabel. Já João Batista se estremece no ventre de Isabel, e Isabel, cheia do Espírito Santo, vai proclamar que Maria é a bem-aventurada, que ela é a mãe do Senhor. Aí vem aqui a missão agora, o propósito do nascimento de João Batista, né? Ele reconduzirá muito do povo de Israel ao Senhor Deus e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Ele veio para preparar o povo de Israel para o encontro com Jesus. Versículo 18. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. Diante da incredulidade, a mudez. Ficou mudo. Um sacerdote vivia suplicando, que acreditava, agora, diante da graça, duvida, fica mudo por conta de ter duvidado. Mais um ensinamento: nós não duvidamos de Deus. Veja, mesmo diante, não é, daquilo que a gente acha que é impossível, que aqui o caso de Zacarias, ele está trazendo, não é, a fragilidade que ele vive. Eu sou idoso, minha mulher é idosa, minha mulher é estéril. Como é que isso pode acontecer? Então ele trouxe todas as dificuldades, tudo aquilo que seria obstáculo para que aquilo que o anjo estava falando realmente acontecesse. Às vezes nós fazemos isto. Diante de situações difíceis, a gente acaba achando que Deus não poderá agir. Diante daquilo que a gente acha que não tem saída, humanamente falando, a gente começa a achar também que Deus não tem poder para fazer milagres. E por conta dessa dúvida, vem a mudez. Meu irmão, minha irmã, seja qual for o impossível da sua vida, da minha vida, você olha e fala: meu Deus, aqui não tem saída, isso aqui não vai mudar nunca, meu filho nunca vai se converter, minha esposa nunca vai se converter, eu nunca terei um filho, sei lá. Tem muitos casais que querem ter filhos, também não tem, é o impossível. E às vezes a gente olha para isso que a gente acha que não tem jeito mesmo, que nós como humanos não conseguimos dar jeito, a gente acha que Deus também não pode. Deus pode tudo. Ele é o Senhor, porque para Deus nada é impossível, o anjo disse para Maria e disse também aqui para Zacarias. Então a gente não duvida, a gente pode até ficar assim: meu Deus, eu sou tão fraco, mas eu creio no teu poder, eu sei que tu pode todas as coisas. Então vem a mudez por conta da dúvida. Versículo 21, o povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no templo, no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes. E o compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Versículo 23. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida. Olha o milagre aí. O propósito, a oração feita com propósito agora sendo realizada, Deus realizando dando resposta a esta oração. Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Claro, uma senhora de idade ficou com certeza envergonhada, de estar grávida. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Porque era uma humilhação. Com certeza as pessoas apontavam Isabel como alguém que não teria sido abençoada por Deus porque não tinha gerado. Agora ela está louvando porque ela está grávida, está no 5º mês de gravidez e Deus está a honrando com a gravidez. Deus está tirando dela a vergonha. Deus faz isso conosco. Deus não quer que seus filhos passem por humilhação. Deus não quer ver seus filhos desonrados. Deus, ele levanta aqueles que são seus.
Deus é aquele que honra os seus filhos. E Ele honra os seus filhos cumprindo suas promessas. Ele honra os seus filhos respondendo suas preces. Olha que evangelho importante para a nossa caminhada de fé. Meu irmão, minha irmã, que nada nos impeça de vivermos os projetos de Deus. Ainda que quando você abrir os olhos, você fala, meu Deus, não tem uma saída. Lembra da história do povo que está ali diante do Mar Vermelho, fugindo do faraó? E agora? Estamos diante do mar. Humanamente, não tem jeito. Mas quando Deus, agindo através de Moisés, Moisés bate com o cajado no mar, o mar se divide em dois. E o povo de Deus passa a pés enxuto. É esta fé que nós clamamos a Ti neste momento. Diante de tudo aquilo que se abre diante dos nossos olhos como impossível, que nós como humanos falamos, não tem jeito, Senhor, não tem saída, eu já estou desanimado, abatido, mas a gente recolhe a nossa fragilidade e fala, mas eu creio que Tu és o Deus do impossível. Eu creio e eu espero em Ti. E ore com propósito, que a sua oração tenha propósito e tenha certeza que Deus não falhará. Amém.